E disse aos seus servos: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 2. A paz de Jesus esteja com você. Hoje nós vamos refletir sobre um versículo que revela como uma consciência culpada pode aprisionar o coração humano. Mas antes de nós refletirmos sobre este tema, eu vou pedir você para deixar aqui o seu like, é só clicar no joinha. E se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Vamos para a nossa reflexão? À primeira vista, essa frase pode parecer apenas um comentário de Herodes. Mas, quando entendemos o contexto, nós percebemos que ela revela muito sobre o peso da culpa, o peso do arrependimento não vivido e da dureza do coração. E para compreender este versículo, o que nós precisamos fazer? Voltar um pouco lá na história. Quem fala aqui, nesse versículo, é Herodes Antipas, governador da Galileia e da Pérea. Ele era filho de Herodes, o grande, o rei que governava quando Jesus nasceu. Naquele tempo, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Herodes Antipas governava com autorização de Roma e buscava manter seu poder político. João Batista era um profeta, respeitado pelo povo. A sua missão era preparar o caminho para o Messias, chamando as pessoas ao arrependimento e ao batismo. Mas João também denunciava o pecado, sem fazer distinção entre pessoas simples e autoridades. Ele confrontou Herodes, porque o governador havia tomado Herodias, esposa do seu próprio irmão Filipe, vivendo uma união considerada ilícita, segundo a lei de Deus. João não falou por ódio, falou porque amava a verdade. Sua fidelidade à palavra de Deus lhe custou a liberdade. Ele foi preso. Mais tarde, durante um banquete, após o pedido de Salomé, influenciada por Herodias, Herodes ordenou a decapitação de João Batista. Agora entendemos porque Mateus registra esta frase. Algum tempo depois da morte de João, Jesus começou a ser conhecido por seus milagres. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, sua consciência imediatamente falou mais alto. E ele disse: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. O que temos aqui para entender nesse versículo? Herodes não estava fazendo uma declaração de fé. Ele estava revelando o seu medo, o seu sentimento de culpa. A sua consciência não lhe dava paz, mesmo tendo poder, riqueza e autoridade. Ele não conseguia fugir daquilo que havia feito. O pecado escondido continuava falando dentro dele. Esse episódio nos ensina que podemos até esconder nossos erros das pessoas, mas nunca de Deus e nem da nossa própria consciência. Herodes tentou silenciar João Batista, mas não conseguiu silenciar
a verdade. A voz do profeta continuava ecoando em sua mente. Essa mensagem, ela continua extremamente atual para os nossos dias. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes tenta justificar qualquer atitude. As pessoas dizem: "Ah, todo mundo faz. Ah, não tem problema. Cada um vive como quiser. Ah, foi uma mentira para ajudar alguém." Mas a consciência continua sendo um presente de Deus. Quando ela nos incomoda, não é para nos destruir, é para nos conduzir ao arrependimento. E existe aqui uma grande diferença entre culpa e arrependimento. A culpa, ela apenas nos acusa. É como se ficasse no vitimismo. Mas o arrependimento, ele nos leva à transformação. Ou seja, é quando vem a responsabilidade. É não se sentir culpado, mas se responsabilizar. Herodes, ele sentiu culpa, mas não encontramos nele um coração disposto a mudar. Já Pedro também falhou. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas o seu arrependimento o aproximou novamente do Senhor. É isso que Deus deseja de nós. Não um coração perfeito, mas um coração humilde, disposto a reconhecer seus erros e recomeçar. O que nós podemos aprender aqui com esse evangelho? Que a verdade de Deus não muda para agradar as pessoas. João Batista preferiu permanecer fiel a Deus, mesmo sabendo que isso lhe custaria o quê? A própria vida. Nós podemos aprender que nenhum poder humano consegue trazer paz para uma consciência se ela está distante de Deus. Que sempre existe um caminho de restauração para quem decide se arrepender sinceramente. Hoje, talvez Deus esteja falando ao nosso coração por meio deste evangelho. Existe alguma área da nossa vida que precisa ser colocada diante do Senhor? Há alguma atitude que precisa ser corrigida? Algum perdão que precisa ser pedido para o outro ou para si mesmo? Alguma decisão que precisa ser tomada? Não ignore a voz de Deus. Quanto mais adiamos o arrependimento, mais pesado o coração se torna. Mas quando nos rendemos à graça de Cristo, encontramos perdão, encontramos paz e uma nova oportunidade de viver. Que possamos aprender com o erro de Herodes e seguir o exemplo de João Batista, permanecendo fiéis à verdade, mesmo quando isso exige coragem. Despertai! E que quando Deus falar ao nosso coração, respondamos com humildade e arrependimento, sabendo que o seu amor é sempre maior do que os nossos pecados. Que o Senhor Deus te abençoe sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família, sua caminhada. Eu sou Rosimeire Caetano. E se você puder deixar aqui o seu like, é só clicar no joinha. E se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai.
comentar e se puder, compartilhar este vídeo, levar essa palavra de esperança, de esclarecimento para outras pessoas. E quem sabe deixar aqui nos comentários: Senhor, dai-me um coração arrependido e fiel à tua verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Um grande abraço e fique com Deus.